Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Toxicologia em Debate, que é o podcast da Sociedade Brasileira de Toxicologia. Eu sou Anax Falcão, sou diretor científico na AIMA Toxicologia e faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Toxicologia. E hoje eu estou aqui com a minha colega Lilian Pereira, também da SP Tox, que vai me ajudar a receber a nossa convidada super especial, que eu já vou apresentar. Boa tarde a todos. É uma honra dividir esse Toxicologia em Debate com o Anax e receber a professora Gisela Umbuzeiro. Nós aqui do Laboratório Toxican, da Unesp de Botucatu, ficamos muito honrados em poder participar desse Toxicologia em Debate. Boa tarde a todos. Obrigado, Lilian. E a nossa convidada super especial de hoje é a professora Gisela Umbuzeiro. Eu vou apresentar ela rapidamente aqui, não vou ler o currículo dela inteiro, porque a gente vai passar bastante tempo diante de tanta contribuição que a Gisela já deu em vários aspectos, em várias entidades, na sociedade, no governo, na academia. A Gisela é graduada em Ciências Biológicas pela Unicamp e ela fez mestrado e doutorado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade de São Paulo e atualmente ela é professora titular da Faculdade de Tecnologia da Unicamp e coordena o Laboratório de Ecotoxicologia e Genotoxicidade, o LAEG. Eu vou dar espaço para a Gisela falar mais coisas que ela queira sobre ela, porque ela tem muitas facetas, inclusive de comunicadora em ciência, que a gente aprecia e que é tão importante. Obrigado, Gisela, por aceitar o convite da SP Talks para estar aqui hoje, é uma grande honra e bem-vinda. Muito obrigada, para mim que é muito especial, eu tenho um carinho enorme pela SB Talks e também um carinho enorme pelos meus entrevistadores. Sou fã dessa galera nova, acho que é muito legal, fico muito feliz de ver vocês ativos e lutando por um tema tão relevante, né? Então, já me apresentaram, na verdade, como todo mundo que é toxicologista, a gente tem uma profissão pregressa, né? Então, eu me formei bióloga, mas sempre amei a química, e aí, de repente, eu me vi, né, envolvida aí nessa questão dos agentes químicos no ambiente e os efeitos que eles possam causar. Então, eu aprendi toxicologia devagarzinho, fui aprendendo com os meus próprios alunos, com os meus colegas, com a necessidade, estudando muito, indo muito para os livros, como a gente fala, para os tratados, não é, importantes na área de toxicologia ambiental, e, enfim, aí, de repente, a gente se vê reconhecida como uma toxicologista ambiental, né? E eu fico contente de estar aqui. Eu acho que também o que diferencia um pouco a minha jornada dos outras pessoas em geral é o fato de eu ter essa vida foi dupla, né? Eu vivi primeiro no governo, né, por 22 anos, que é uma realidade muito diferente, é uma outra perspectiva, né, um outro olhar, e vivi depois 15 anos na universidade. Nunca passei pela indústria, nem acho que vou passar, mas eu acho muito legal a gente ter esses olhares, porque são olhares muito diferentes e muitas vezes muito não compreendidos entre os pares, né? Então, acho que é isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui e estou à disposição. É uma honra para a gente ter você, porque a gente vai falar de um tema que é bem complexo, né, que a gente sabe que é delicado, e que, de certa maneira, é triste, porque eu acho que a gente vai falar, o nosso tema de hoje é a toxicologia e a crise climática, então eu acho que a gente tem muitas motivações para falar disso, né, isso é uma coisa que a gente tem escutado muito, felizmente ou infelizmente, nos últimos anos, ainda com mais frequência na mídia, e isso está muito próximo da nossa realidade, né, a gente presenciou tragédias diretamente relacionadas a questões climáticas no Brasil nos últimos anos de maneira consecutiva. Esse ano, mais especificamente, a gente viveu uma crise, né, por questões de enchentes no Rio Grande do Sul, e agora a gente vive um mês de setembro, que está terminando hoje, que historicamente, já coloca a gente nesse lugar de maior seca da história do nosso país, né? Isso a gente sabe que começou na década de 50, uma crescente de vários eventos, mas a gente sabe que agora está diretamente relacionado a essas questões climáticas. Então, de maneira geral, a gente sabe que isso é um problema sistêmico, e aí eu queria que você começasse comentando um pouco sobre essa natureza sistêmica desse problema que a gente vive, né? Por que a gente vê questões de enchentes, depois a gente vê questões de seca, como é que isso tem relação depois com a qualidade do ar e o papel que as queimadas que a gente também está vendo tem nessa história, para que a gente comece a entender melhor esse problema e depois passar a pensar como é que isso nos afeta e como é que a gente pode atuar nisso.
Bom, acho que é totalmente sem precedentes o que a gente está vendo, né? É mais do que eu imaginei, né? Eu sempre achei que a gente ia passar por esses tipos de, né, episódios desse tipo, mas eu estou impressionada com a magnitude que está acontecendo hoje. E acho que fico impressionada com a magnitude e também com a falta de percepção das pessoas da gravidade do que está acontecendo. Eu acho que isso é que me deixa mais espantada, né? Até uma pessoa como, enquanto eu já fui do governo, a gente sempre tinha muita preocupação, né, de não aumentar o problema, de deixar o problema dentro do contexto, mas atualmente o problema é enorme. Ninguém está aumentando nada, mas eu não sei, eu tenho a sensação que as pessoas, elas não estão, ou elas não estão ouvindo, ou elas não estão entendendo, ou elas não querem aceitar o que está acontecendo, né? É muito grave o que está acontecendo hoje, diretamente afetando a saúde humana. Quer dizer, eu passei quantos anos aí tentando mostrar para as pessoas que a gente tinha que olhar para os outros compartimentos, para os outros organismos, e porque as pessoas só se preocupam quando é saúde humana, mas de repente eu me vejo numa situação em que nem a saúde humana parece que está importando. Então, eu até comentei com a Anax, né, quando ele me chamou para dar essa entrevista, eu falei, Anax, melhor não, porque assim, enquanto toxicologista ambiental, a gente, no fundo, a gente vê que a gente vai ter muito serviço, né? Trabalho não vai faltar, inclusive na toxicidade aguda, porque eu estava sempre preocupada com a crônica, mas a gente está numa situação em que a toxicidade aguda vai ter que ser cuidada, né? E então, eu não sei o que precisa para as pessoas perceberem, não sei. E não é só aqui no Brasil, né, gente? Eu acho que é o mundo inteiro, né? É o mundo inteiro, as coisas estão sendo tratadas. Talvez, não sei, talvez. Sabe o que eu pensei de ontem para hoje? Falei, talvez a pandemia, que parecia o fim do mundo para a maioria, a pandemia, como a gente passou por ela, né? Talvez as pessoas estejam achando que a gente também vai passar por isso, que é só uma situação emergencial e que ela vai acabar, não vai trazer uma consequência maior. Não sei, fiquei pensando que talvez seja isso, que a gente ficou meio vacinado, né, depois da pandemia. Mas eu não sei, eu acho que é muito mais assustador do que parece. Eu fico impressionada. Os efeitos que a gente vai ter a longo prazo, se você for pensar na questão ambiental, muito, tanto dos fenômenos de cheia, né, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e depois a gente pode comentar um pouco como essas coisas vão se interligando, né, e como nos fenômenos das queimadas, né? Porque, por exemplo, as pessoas ficam rezando para chover. Todo mundo está rezando para chover, eu também estou rezando para chover. Mas quando fala, eu estou rezando para chover. Por quê? Porque vai aliviar a poluição do ar. Mas, vai para onde tudo isso? Né? Para onde? Vai para o sol vai ser carreado nessa chuva, né? Assim. Vai ser carreado tudo. Agora, estão falando da chuva preta. Mas a chuva, mesmo que não for preta, ela está carregando. Né? Então, é muito engraçado. A gente só está... Sabe uma coisa? Até vou falar isso, porque não faz muito tempo que eu tive essa percepção. O mundo, ele é limitado. Se a gente pensar no mundo e na crosta, assim, crosta não, como é que chama? Na atmosfera, é limitado. A quantidade de água que tem aqui é a mesma, seja ela no estado que esteja, seja ela no lugar que ela esteja, mas nós não vamos fabricar outro mundo, é só esse. E eu acho que essa falta de percepção das pessoas é que leva a gente a achar que algo vai ficar ótimo amanhã e tudo vai passar. Né? E a gente só está transferindo esse problema e descobrindo problemas novos. Né? Eu acho que é complexo porque eu acho que isso também tem muitas camadas, porque aí entram questões sociais, entra a forma como a gente está organizada, a forma como, né, o sistema que a gente vive opera, e aí tem um conflito muito claro. Eu já cheguei a essa elaboração antes de que a gente vive num mundo de recursos limitados, tem uma borda, né, dizendo acaba aqui, basicamente. A gente conhece muito bem quais são esses limites, isso já está descrito num nível que talvez a gente nem imaginasse que pudesse ser capaz de descrever, e ainda assim a gente opera num sistema em que
se busca um crescimento infinito, né? Então, você vai crescer, 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 mas, assim, isso chega até onde? Assim, então, eu acho que tem uma necessidade de se repensar a maneira como a gente organiza, a maneira como a gente se relaciona com os recursos também. E aí eu acho que para a grande maioria das pessoas é meio difícil quando você está ali operando, talvez perceber, né, de fora onde é que você está, como é que esse sistema do qual eu faço parte opera, qual é a minha responsabilidade nisso. E aí eu acho que isso também se mistura com a coisa do negacionismo para se buscar um conforto, né? As pessoas não querem aceitar, é difícil, é duro pensar que a gente tem que reduzir, mudar o nosso jeito de viver, que a gente tem que fazer mais concessões, que a gente tem que pensar melhor o que a gente consome, para onde vai o que a gente consome. Então, envolve muitas coisas que a gente, né, não quer perder enquanto ser humano. E aí eu acho que entra nas outras dimensões do problema, assim. Mas eu acho que para não entrar em pânico no meio dessa história toda, porque facilmente a gente pode entrar em pânico, o que eu fico pensando é que o que é possível cada um de nós fazer dentro daquilo que nos cabe, né? Dentro da nossa esfera de atuação, diante desse problema que a gente está vivendo. Eu não consigo, acho que a única coisa que me deixa otimista nessa história toda é talvez se todo mundo se voltasse para o seu pequeno mundo, porque a gente não vai resolver isso sozinho. Não existe ninguém que vai resolver isso sozinho, não existe nenhum país que vai resolver isso sozinho, né? Isso é uma questão de fato global e é sistêmica. Então, o que cabe a cada pessoa que faz parte desse sistema fazer, né? E aí, dentro da sua esfera pessoal e da sua esfera profissional. E aí, eu acho que aqui me interessa, e eu fico pensando o que cabe a gente, enquanto toxicologista, e com aquilo que a gente sabe fazer diante desse colapso, né? E eu acho que me interessa começar a falar também sobre qual é o papel da ciência nesse caso. E a gente sabe que a ciência é múltipla, existem muitas ciências, essa ciência climática, que é super importante para entender tudo isso. Mas dentro dessa ciência que é a toxicologia, o que a gente sabe, né? O que a gente sabe que foi construído a partir desse conhecimento que permite a gente fazer alguma coisa agora, que permite a gente embasar políticas, por exemplo. Mas também a gente vai falar depois, e me interessa, o que a academia está fazendo para também ajudar, né? E o que você tem pesquisado agora. Muito bem. Com relação ao que a toxicologia ela pode e tem feito, né? A toxicologia, inclusive, enquanto ciência, vamos dizer assim, a toxicologia tem descoberto muitas coisas que nem eu sabia, e eu não sou tão velhinha assim, né? Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi falar que os peixes estavam virando fêmeas lá no Rio Tâmisa. Falei, gente, mais fake news, que loucura, que história. E aí as coisas, né, a narrativa foi sendo construída, as pesquisas vieram, e hoje a gente já sabe que isso acontece, está acontecendo, está relacionado com o nosso tipo de forma de viver, né? Porque a questão da contaminação por hormônios, por substâncias químicas que parecem hormônios, mas está muito relacionada com isso que foi uma mudança de paradigma muito grande para as pessoas. De repente, não é mais a indústria que é culpada, que antes era a indústria que usou algo que era proibido, o PCB não pode mais usar, a indústria, vamos controlar a indústria. De repente, nesse advento, nós, no nosso dia a dia, nós fizemos parte do problema. Nós somos uma grande parte do problema. E as pessoas continuam assustadas, porque achamos cocaína no tubarão, achamos cocaína não sei onde, achamos os farmacêuticos, achamos tudo. De repente, as pessoas começaram a perceber que o que a gente faz e o que a gente usa está indo para o meio ambiente, porque a gente é parte integrante desse ambiente, não é? E isso, o que eu senti? Se a gente for pensar, isso foi a ciência que descobriu. A toxicologia foi responsável por ver todos esses efeitos. A química também, que é super importante, foi responsável por ser capaz de começar a detectar coisas que a gente achava que não tinha, né? Porque antigamente o significado do ND não determinado mudou completamente, né? Antigamente, total, Anax, antigamente, quando eu lembro do tempo da doutora Nilda, do pessoal mais antigo da toxicologia, quando se detectava um metal no sangue, significava doença. Por quê? Porque os limites de detecção dos métodos eram altíssimos. Então, era sinônimo. De repente, não é mais sinônimo, né? Porque a gente está detectando, mas não necessariamente a gente vai ver o efeito, ou está acontecendo o efeito. Então, esses paradigmas
que são lindos e que a ciência nos está proporcionando, né, seria maravilhoso até para a gente, que dá tempo de fazer prevenção. Não é uma coisa que eu já detectei no meu sangue níveis de mercúrio altíssimo ou de chumbo altíssimo, eu não tenho mais o que fazer, a não ser tratar. Hoje, não. Tanto a toxicologia quanto a química conseguiram avançar e a gente já consegue até trabalhar no preventivo. Então, veja, naquela época, que é aí nos anos 2000, começo dos anos 2000, a gente começa a ter uma esperança, né? E que as coisas iam se modificando, né? Iam se modificar. Mas aí, de repente, você vê conflitos muito grandes. A indústria, eu vi uma vez um debate na Europa que a indústria de farmacêutica tinha que cuidar tinha que prover dados de toxicologia aquática dos seus medicamentos. E eu me lembro, e hoje já é uma realidade, mas eu me lembro... Aliás, esse mês de setembro vai entrar em vigor essa normativa, então todos os novos medicamentos que vão ser colocados no mercado pela União Europeia vão precisar passar por uma avaliação do risco ambiental, que é super importante. E né? eu vi essa discussão acontecendo, e eu me lembro que eu estava numa reunião e alguém representando a indústria falou assim, não, mas, a gente já está salvando as vidas, né? A gente está desenvolvendo remédios, vocês ainda querem mais alguma coisa? Sabe, parecia absurdo na época, né? E hoje já virou uma realidade. Então, como você falou, não vamos dizer que está tudo perdido nesse mundo, né? A gente está avançando, está tendo essas percepções, né? Mas eu acho que ainda falta como é que a gente faz essa conversa da toxicologia. Então, enquanto toxicologistas, a gente entende, a gente consegue achar valores que protegem, dar uma solução para o problema, mas como é que a gente conversa com as outras ciências, especialmente as ciências sociais, de como é que a gente muda? É uma questão cultural. Sim. É uma questão que vai ser muito difícil. Eu pensei que eu vou viver vários anos tomando todos esses medicamentos. Vai ser muito complicado, de repente, né? Você convencer as pessoas que eu não vou mais poder fazer isso, né? É quase como um direito conquistado, né? E aí, então eu percebi, assim, que as soluções, elas até vêm, a indústria vai ser obrigada a reduzir, etc., vai devagarzinho. Mas outras partes que conversam com a toxicologia, que seria o saneamento, não está acontecendo no nosso país. Então, se a gente for falar, vamos falar do Brasil, né? Quando você vai na Europa, você vê que o saneamento caminhou, as regulamentações estão cada vez, né, mais cercadas, mas não adianta fazer regulamentação se você não cria condições para que ela seja implementada. Então, outro dia me perguntaram, a senhora é a favor, contra, já vou falar um pouco dos microplásticos, que é uma questão que eu acho que é relevante a gente falar, mas o que vamos pôr na lei? Para quê nós vamos pôr na lei? Só pôr na lei, as pessoas têm essa ideia de que nós vamos pegar, e eu tinha essa ideia. Eu sempre, toda palestra que eu dou, eu falo, um amigo meu, foi presidente da CETESB, ele um dia falou, você é muito legalista. E o advogado era ele, e a legalista era eu. E eu não entendia, eu sou a pessoa dos números, cara, eu tinha uma linha com números, eu quero regulamentar, eu quero fazer o melhor. Só que eu hoje percebo que essa é uma ação isolada, ela não resolve, sabe? Não resolve, ela fica lá, aquele número lindo que ninguém vai fazer, ninguém vai implementar, que não tem a mínima condição de implementar, não é? Então, eu fico falando de nanograma por litro, mas de PPT, de substância química, e o que acontece? As pessoas não tem oxigênio dissolvido nem para o peixe viver, não tem vida aquática. Então, isso que está bagunçando a minha cabeça, entendeu? Está difícil. E na sua concepção, você acha qual é o eixo que está desligado da história, no sentido de fazer? Porque eu imagino que, do ponto de vista prático, a gente tem um sistema de regulamentário que é complexo, né? Então, você vai ter diferentes órgãos que vão legislar diferentes coisas. A Anvisa está preocupada com saúde humana, o IBAMA está preocupado com saúde ambiental. E aí você me fez lembrar de uma coisa bem importante que está sendo discutida agora, que é um programa das Nações Unidas para o controle de poluição química e por resíduos, que é a ideia de se criar um acordo global
e que tenta fazer com que os países que sejam signatários desse acordo, de fato, se comprometam, e aí vão ter mecanismos. Então, para evitar essa coisa de que você assina, mas depois você não cumpre. E aí, óbvio que isso vai trazer vários desafios para a gente, no sentido de como é que isso vai ser implementado aqui no Brasil, mas eu fico pensando que, de novo, me parece, ao discutir, que tem um eixo que está desligado, que talvez seja esse, por exemplo, de pensar na implementação não só do ponto de vista dos órgãos que regulamentam a aprovação de novos produtos, etc., mas, por exemplo, de quem é responsável por garantir acesso ao saneamento básico, ou você está falando, por exemplo, de infraestrutura para os laboratórios públicos que vão fazer monitoramento, enfim. Onde é que você acha que são os elos desse processo que talvez estejam enfraquecidos, né? Já que a gente sabe que do lado da ciência, da academia, talvez o conhecimento está posto. Eu acho que falta, para mim, a coisa básica para mim é o saneamento, né? O saneamento na sua plenitude, atendendo à legislação que já está vigente. Não precisa colocar nenhum parâmetro a mais, por enquanto. Nenhum. É só a gente atender que a nossa legislação, pelo menos do ponto de vista ambiental, na minha opinião, ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é lógica. Ela fala que o rio que está enquadrado na classe 1 tem que proteger a vida aquática. Depois você detalha como ele protege a vida aquática, mas está muito claro o que é que tem que ser feito. Só que o que acontece? Não, o saneamento não acontece, e aonde acontece, até nos nossos estados, no estado de São Paulo, que é mais avançado, ele não vai na sua plenitude, ele não vai até o final. Ele até consegue fazer uma água de qualidade para beber, teoricamente, mas a qualidade do corpo de água, receptor, etc., continua muito ruim. Ninguém leva a sério o tratamento de esgoto. Então, assim, para mim, se você me perguntar, Gisela, se você pudesse, se você fosse mágica, né? Se você estivesse lá no governo, sei lá, eu quero tratamento de esgoto. De presente de Natal, eu quero tratamento de esgoto. Entendeu? Para a gente começar, porque nós temos que fazer isso, né? Tratamento que trata de fato, e sinto muito, não vai ser tratamento simplificado, não vai ser um tratamento complexo, e tem que investir. E já que eu vou remover, tem que remover tudo que vai ter que remover, né, Anax? Não adianta só remover e deixar o oxigênio dissolvido e continuar os hormônios lá. Então, nós vamos ter que fazer o saneamento direito, usando tratamento terciário. Uma pergunta que eu tenho por mais que você já falou que a gente parece que conhece a dimensão do problema muito bem, mas eu fico me perguntando se a gente tem, por exemplo, um dado que permitisse a gente conhecer o estado de contaminação química dos rios no Brasil, por exemplo. A gente tem acesso a esses dados, porque eu fico pensando se isso não é um ponto a se dizer, olha, esse é um retrato de onde a gente está agora, por exemplo. A gente tem, do que tem análise, a gente tem um retrato, né? A própria ANA tem vários relatórios. A CETESB, a coisa que mais tem é dado. Mas dado a gente tem de todos os... A gente fala, por exemplo, de monitoramento de substâncias orgânicas. Sim, nós temos não é de tudo, mas nós temos muitos dados. O que nós não temos é uma ação para que a gente melhore o que a gente está vendo aqui. E fora do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, me perdoe se eu não citei alguns que têm um bom monitoramento, quando você vai para o resto do país, Anax, não tem, aí não tem. O órgão ambiental não tem estrutura, não existem laboratórios, não existem pessoas treinadas para fazer. Então, eu vou lá e eu ponho um laboratório para fazer pesticidas em PPTs. Quem que eu vou contratar? Como é que vai chegar um insumo? Ou seja, nós não temos esse arcabouço no Brasil, certo? Vai para Manaus, vai mesmo Recife, não tem. Isso é uma coisa que é competência municipal ou estadual, no momento? Essa competência é estadual. O monitoramento das águas é estadual. O monitoramento da água de beber é responsabilidade do produtor de água, que hoje, em muitos lugares, é terceirizado, como agora passou a ser terceirizado, né, no estado de São Paulo. Né? No estado não, a Sabesp, né? A Sabesp agora é uma empresa terceirizada. Então, essas empresas, elas são responsáveis pelo monitoramento da qualidade das águas, e elas seguem a portaria 888, né? Mas não tem, mas isso não é uma realidade em todos os lugares.
em todos os estados. Não tem, eles não conseguem fazer a portaria completa, não conseguem fazer todas aquelas análises que já seriam insuficientes. Então, se você pensar no Brasil, a gente tem saneamento horrível, péssimo. Ah, mas já tem coleta de esgoto. Eu não estou falando de coleta de esgoto, estou falando de tratamento terciário, que é o que precisa para a gente ver uma melhoria. Se a gente melhorasse o tratamento de esgoto, como consequência, eu ia ter o quê? Eu ia ter uma melhoria da qualidade dos rios, das lagoas, etc., do mar, etc. Se eu consigo isso, eu consigo ampliar os usos das águas, que é na recreação, que é dessedentação de animais, que é irrigação. Quer dizer, percebe como, através da água, eu estou melhorando todos os outros produtos? Estou melhorando a qualidade dos alimentos, né, pela irrigação, e vou ter possibilidade de proteger a vida aquática, e vou ter um tratamento de água para beber muito mais barato, porque a água vai ter uma qualidade muito melhor. Então, eu sinto que na questão da água, parece que cada vez eu tenho que mostrar de um jeito mais sofisticado que a água está ruim. E não precisa, eu precisava só fazer o saneamento que a gente tem que fazer. Eu não vejo, apesar do marco do saneamento, eu não vejo avanço. Pode ser que eu esteja errada, mas eu vejo muito pouco avanço nessa questão, mesmo no meu entorno aqui. Então, eu fico pensando para que a gente precisa de mais pesquisa, mais informação, mais problema. A gente tem que resolver os problemas que a gente já tem. E cada vez que a gente descobrir um novo, nós vamos ter que colocar na agenda. E vai cada vez ficar mais caro. Uhum. Agora, Sim. eu não acho que as pessoas têm essa percepção. Eu não acho que as pessoas... Eu nasci desde pequenininha, rio para mim, era aquela coisa que você joga, sabe? Tira o pacote da bolacha, a gente jogava. Sem cinto de segurança, né? Que a gente andava no carro, a gente jogava o pacote da bolacha. Pra gente, entendeu? O rio era meio que como onde eu jogo as coisas, né? Então, as pessoas também estão tão acostumadas a ver um rio. Acho que elas nem conhecem um rio limpo, em geral. Aonde que tem um rio que você vai deixar o seu filho nadar, por exemplo? É difícil, né? Então, também tem isso, a gente já está muito vacinado em relação a isso. Mas, assim, diga. Esse distanciamento, né, que a gente não pensa, por exemplo, de onde é que vem a nossa água, para onde vai, para onde vão os nossos dejetos, e esse Não automatismo, tem. Esse jeito de viver, e esse distanciamento que a gente tem da realidade, né, da natureza. Tem, de fato, um fenômeno cultural acontecendo que explica, talvez, ou que pelo menos se relaciona com muito do que a gente vê, que é a causa raiz dessas questões ambientais que a gente está vivendo também. Mas aí, então, junto com esse eixo, vamos pensar aqui do saneamento, onde que está o eixo que eu acho que a gente tinha que agir? E a gente é muito ruim nessa conversa. Eu acho que a gente tinha que agir no programa de educação básica, no ensino médio, no ensino fundamental e médio, intervindo e modificando as trilhas lá de conhecimento dos alunos. Porque Sim. A gente não faz isso. A gente ensina todo negócio. Eu vejo negócio sei lá, da lua, do sol, e cadê o que está aqui no nosso entorno? Não é? Então, eu acho que o saneamento precisa acontecer, e precisa acontecer uma conversa com a educação, porque os próprios professores têm que ser treinados para entenderem questões de toxicologia, para poder passar essas questões para os próprios alunos. Sim. Hein? Ninguém percebe. E aí fica aquele negócio, sabe aquele negócio? Eu não compro dessa marca porque usa óleo que não sei o que mata o animalzinho. Aí eu compro da outra marca. Sabe aquela coisa? As pessoas, é tudo sim ou não. Isso não quero, só vou comprar esse. Não é nada disso. Primeiro que a gente tinha que comprar menos de tudo, né? Então, mas isso vai ser uma decisão, nunca na minha concepção vai ser uma decisão, as empresas, a economia vai mudar porque a gente tem... Não, mas se as crianças, que são adultos amanhã, não quiserem comprar, meu amigo, eles vão ter que vender outra coisa, concorda comigo? Sim. Então, eu vejo o saneamento como chave, né, agora, e vejo, para a gente melhorar qualquer coisa, eu acho que a gente tem que conversar lá
na educação, e conversar com o Ministério da Educação, para a gente mexer nos currículos, né? Nos currículos de ensino médio e ensino fundamental, até dos pequititinhos. Eu tenho uma amiga que trabalha exatamente criando adaptações no currículo do ensino médio para incluir educação ambiental, que é um trabalho bem, bem especial que ela faz com uma ONG. Mas, assim, é uma coisa, né, uma iniciativa pequena, isso precisa ser incorporado Exato. Não precisa ser separada. Enquanto a educação ambiental for chamada de educação ambiental, para mim já está errado. Bom ponto. Porque não tem educação, sei lá, na ciência, educação dos planetas, educação da higiene, não tem. A educação é educação, não é? Então, quando você chama ambiental, estou fazendo plus. Está fazendo plus nada, cara. Educação é educação. Então, tem que botar isso dentro da base para a pessoa entender para onde vai o cocô dela, o que acontece. Quando ela usa droga, para onde vai? Criança é muito pequena. Não é, não. Ela vai entender direitinho. Ela faz xixi todo dia. Então, ela vai entender direitinho, não é? Sim. Então, eu acho que esse é o... Tá vendo? A gente... E olha quanta intersecção que... Vamos colocar o toxicologista aqui no meio, né, dessa conversa. A gente pode forçar cada vez mais e dar o suporte para o saneamento, para ser um saneamento que seja efetivo, né? Depois, entrar na área de educação. Porque vai ter que ser o toxicologista que vai estar aqui lá batendo na porta para fazer essa conversa, eu acho. Sim, concordo, Gisela. Eu acho que essa inatividade, já visível na nossa geração, né, não vai trazer muitos resultados positivos, porque desde o público mais leigo até os governantes não estão se atentando para a importância de toda essa mudança e como isso reflete na saúde humana, né? A professora já discutiu bem sobre isso. O futuro são as crianças, né? É a nova geração. A gente precisa já embutir esse conhecimento, essa responsabilidade nessa nova geração que vem vindo, porque eles já vão, né, crescer com esse olhar, com essa nova visão e com ações, que é o mais importante, né? Para reverter ou minimizar essa condição que a gente já tem, né? A professora falou também dos extremos, né? Ou compro isso ou não compro aquilo. Falando em extremos e trazendo as mudanças climáticas novamente para o assunto, a gente tem os relatórios com condições positivas que, se houver alguma mudança partindo de já dos governantes e da população de modo geral, a gente vai viver aí um aumento de 2 graus na temperatura terrestre nos próximos 10 anos. Agora, se não for feito nada, se a gente não tiver nenhuma ação, estamos caminhando para isso, né? Se a gente continuar tendo nenhuma ação por parte da população, de modo geral, e dos governantes, nós vamos chegar em 10 anos numa condição mais extrema de um aumento de 5 graus na temperatura terrestre, né? Bom, a professora também trabalha com os contaminantes, né? Como fica esses contaminantes nessas condições, né? Porque o praguicida, ele vai chegar na lavoura e vai encontrar 5 graus a mais. Os corantes vão chegar nos rios e no esgoto e vão encontrar 5 graus a mais na temperatura terrestre. Então, isso muda o olhar do toxicologista na hora de fazer a sua avaliação toxicológica, por exemplo? Olha, eu acho que muda no sentido de como os organismos vão reagir a essa contaminação nessa temperatura mais alta, né? Ecologicamente falando, nós vamos ter mudanças, eu acho que drásticas, né, nos ecossistemas, muitas mudanças. Como eles vão reagir, hoje já existem muita gente está fazendo, né, estudos com temperaturas modificadas, mas assim, como que o ecossistema vai responder, é bastante difícil de saber, mas vai modificar, né? Porém, eu não sei se eu me preocupo, porque eu acho que a questão não é só os 5 graus, né, Lilian? Isso vai ser em média. O que eu acho que é o maior problema são que a gente vai ter, assim, que nem a gente está tendo agora, 30, 40 graus, depois no dia seguinte tem 20 graus, quer dizer, as distâncias, né, essa amplitude das variações vai ser gigantesca.
Então, imagina, os nossos sistemas, todos os nossos sistemas, até o nosso sistema imune, vai estar sendo afetado. A gente vai ter que estar com essa compensação. Eu acho que isso vai valer para todos os organismos. Então, eu acho que a tendência é que aquele fator de 10 embaixo que a gente coloca, né, para imaginar o que, né, a plasticidade da resposta, talvez ele vai ter que ser modificado. Mas será que vai adiantar a gente prover esses dados, não é? Porque, veja, por isso que eu acho que cabe um pouquinho falar dos microplásticos, né? A gente, claro, fala dos agrotóxicos, a gente também não vê muito luz no fim do túnel de que vai haver uma diminuição do uso desses compostos, mesmo porque eu acho que vai aumentar as pragas com essa questão das diferenças de temperatura. Então, não vejo, mas vamos olhar essa questão agora mais recente dos microplásticos, né? Depois a gente fala um pouco das queimadas, mas os microplásticos, por exemplo, veja que coisa louca. Também, de novo, começou os microplásticos, falei, meu santo, de novo, começa tudo outra vez. Agora é plástico, o que o plástico vai causar? E aí a gente começa a estudar, e aí a gente começa a ver, e inicialmente, de novo, os químicos começaram a história. E o que é mais assustador é assim, que já está em todo lugar. Então, eu não sei porque continua virando notícia. Achou microplástico no cérebro. Gente, todo mundo tem microplástico. Em todos os nossos órgãos, todos os organismos. Isso já é fato. Tem na água, no solo, nos micro-organismos, em todos os lugares, né? Então, não é possível. Quanto mais a gente fica fazendo, mais a gente fica encontrando, né? Então, é um problema sistêmico, certo? E estão encontrando efeitos especialmente no nível de imunológico. A gente mesmo está vendo os organismos, uma colega está fazendo, e está vendo que conforme o organismo se cresce, se desenvolve através do ovinho, o microplástico começa a aparecer dentro dele já. Não é que ele está ingerindo, está no ambiente e vai se grudando dentro de você. E o que nós vamos fazer com isso, gente? Aí que me perguntaram, a senhora acha que a gente deve regulamentar no CONAMA o microplástico? Eu falei, como? O que vai adiantar? Eu não sei nem medir. Começa aí, tem milhares de possibilidades, certo? Qual microplástico? Qual fibra? Você começa a olhar a sua roupa, tudo que você tenha de plástico, dá uma olhada. Tudo é feito de plástico, gente. Então, do nada, nós vamos ter que, por conta desses efeitos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, se não houver uma ação geral de parar de usar plásticos, e mesmo parando de usar plásticos, nós vamos estar expostos a esses plásticos que vão se tornar microplásticos e nanoplásticos por muitos anos ainda. Então, é muito assim, o que eu faço com essa informação? Sabe? É nessa hora que eu fico em dúvida, né? Nessa hora que é aquela encruzilhada, ou seja, eu posso usar um pouquinho? Tá, não quero usar o canudinho porque fiquei nervosa quando vi o canudinho no nariz da tartaruga. E todo mundo, ninguém mais usa canudo, né? De repente, canudo virou vilão. Mas aquilo é a pontinha do iceberg, né? Mas assustou todo, você vê criança, ninguém quer usar canudo, porque, nossa, a aflição de tirar o canudo né? Acho que todo mundo viu esse vídeo, tirando o canudo do narizinho da tartaruga. Então, é muito pouquinho. Então, eu não sei, eu acho que tem algumas coisas que a gente vai acabar aceitando e convivendo com isso. Eu não sei, né? Mas, assim, não vai adiantar tomar assim, ninguém vai conseguir tomar essa ação, eu acho. Como? Podemos diminuir? Podemos. Eu acho que aí sim, a ANACS tem essa questão dos tratados globais, que a gente vai reduzir, vai diminuir, mas, assim, não adianta também substituir, a gente tem que reduzir tudo. Aí você fala em redução de consumo, e aí você vai fazer o quê com a economia? Entendeu? Forçar a buscar alternativas. Então, eu busco qual alternativa? Porque eu não vou comprar. Eu não posso, não adianta tentar trocar. Eu troco por de papel, mas daí vai fazer os life cycle análises da vida, né? Quando você vai colocando, e a gente não tem dados de tudo também, então alguma coisa parece melhor do que a outra, né? Mas a gente não tem dados. É relativo, depende da quantidade de dados que está lá. Então, o que é efetivo?
a diminuição do consumo. O que seria bem legal se a gente pudesse ir retornando e ir lá aprender como viver com os indígenas, né? Com os nossos povos originários, porque eles têm eles não usam tudo isso que a gente usa, né? Agora, será? Sabe? É isso que eu fico... É difícil. É bem complexo. É isso, enfim, é bem desafiador, de fato, o problema. Mas aí, de novo, para não enlouquecer, eu sempre volto para o que é possível agora, assim, o que é possível agora. E aí eu queria aproveitar esses últimos minutos que a gente tem ainda para falar um pouco sobre o que você tem feito com esse novo modelo, um modelo de crustáceo, certo? Para fazer monitoramento ambiental. E conta para a gente o que está acontecendo. Então, apesar de eu ser toda desesperada, eu não consigo parar e continuo acreditando que dá para fazer um monte de coisa e continuo fazendo. Essa é a grande verdade, né? Eu acho. Eu ainda tenho um monte de sonho que eu quero realizar. E um desses sonhos tem a ver com esse modelo. Só fazendo um linkzinho com as queimadas, com os incêndios, que a gente deve ter muito mais. E muitas vezes a utilização de produtos para apagar o incêndio, que nós vamos ter muito isso daqui para frente, seja incêndios acidentais, incêndios, né, que não são acidentais, mas muitas vezes nós vamos ter que usar substâncias químicas, se forem incêndios em portos, a gente tem que usar os fluorados, enfim. Com esses incêndios, muita coisa vai acabar no corpo de água. Com os acidentes tipo Brumadinho, Mariana, eu acho que com essas mudanças de temperatura que a Lilian colocou muito bem, eu não sei se está tudo preparado para tantos graus a mais, né? Será que nós não vamos ter mais rompimentos, mais barragens? Então, assim, o que eu enxergo? Eu enxergo muitos mais possibilidades de acidentes acontecerem, né? Com poluição massiva, vamos dizer, e acaba tudo nos recursos hídricos e acaba tudo no mar, porque tudo vai indo do rio e acaba nos estuários, nos costões, na área marinha, né? Que é a área onde a gente vive, onde tem todo mundo, né? Aglomerado no Brasil todo, a maioria das capitais está do lado do mar, e onde as pessoas já estão querendo dessalinizar a água para beber, né? Então a gente aí fecha tudo. Aí vem a Gisela com angústia, né? Como é que a gente faz para saber o que está acontecendo ou para monitorar a extensão do que está acontecendo. Então, já há 10 anos, a gente lá no LAEG está desenvolvendo esse modelo, né? É um organismo marinho, é um organismo modelo em evolução e desenvolvimento, e a minha proposta é olhar para o mar, olhar para a costa, que a maioria dos modelos que a gente tem é tudo de água doce, né? Até dos testes, né? A gente sabe que é tudo em água doce. Então, a gente olhou, achou esse organismo é um organismo especialmente especial, porque ele é um modelo de estudo em evolução e desenvolvimento, existem muitas coisas prontas dele, é um organismo que tem um genoma enorme, maior que o ser humano, então ele tem um potencial, assim, toxicológico, sabe? Eu acho que ele tem todos os CIPs que você pode imaginar, todas as GST, a gente está estudando, já está com ele sequenciado, e estamos sequenciando a espécie não, o organismo brasileiro que a gente trabalha, e a gente está desenvolvendo a ideia do quê? De usar esse organismo quase como um sentinela num monitoramento ativo, onde o meu grande sonho seria colocar ele, que a gente já está desenvolvendo, em gaiolas, e essas gaiolas, com esses organismos criados no laboratório, a gente poderia estar colocando nesses lugares. Imagina um lugar que acabou de acontecer um acidente, a gente poderia estar colocando esses organismos, né, até desde a morte deles, até tudo que eu consigo fazer, dano no DNA, analiso o sangue dele para vários tipos de compostos do corpo dele, ver diferentes tipos de efeitos que a gente está vendo, de imuno, marcadores de metabolização. E então a gente está achando que esse organismo, por ele ter essa versatilidade e ser representativo do Brasil e de outros, ele é tropical, então dá para a gente fazer isso do Golfo, pelo menos aqui na América Latina, do Golfo do México até o Rio Grande do Sul, e então a gente está aí tentando desenvolver isso, fazer as provas de conceito, para a gente tem alguma coisa bastante, assim, prática, vamos dizer assim, né, e criar essa possibilidade de monitorar, comparando, em vez de você ir no lugar, imagina, está lá em Natal,
Você vai ter que coletar os organismos que sofreram, os organismos fogem do lugar, não é? Do lugar que está ruim. Então, como é que eu avalio esse impacto? Então, o fato da gente colocar gaiolas, a gente põe onde a gente quer, e eles ficam ali, né, por um tempo, e a gente já está fazendo isso, já está funcionando, já está trazendo para o laboratório, e tirando o sangue deles, é meio microlitro de sangue. Então, com meio microlitro, a gente está fazendo isso hoje em São Sebastião. A gente põe lá a gaiola, tira o sanguinho de todos os organismos, que é de 1 centímetro, e manda isso para o laboratório. Então, a gente manda ependorfes desse tamanho, né? Então, eu entendo que pode ser alguma coisa que pode complementar esses outros monitoramentos. Então, eu estou muito animada, tem várias pessoas aí que estão se aderindo a esse modelo. No Rio de Janeiro, eu fui lá, dei palestras lá, e o pessoal está muito animado, já tem cultura aqui no Brasil, então a gente imagina que a gente possa prover alguma coisa que possa dar uma resposta objetiva e rápida, né? E de fácil acesso para todo mundo. Legal. Então, eu ia perguntar, ele é um bicho pequenininho, né? Não é um o micro-organismo. adulto, ele é um crustáceo, parece um camarão, ele é uma lacostraca, ele parece um camarãozinho, e o adulto tem mais ou menos um centímetro, um pouquinho mais que 1 centímetro, e a gente faz vários testes com neonatos também, né? E outra parte que eu acho super fundamental é a gente miniaturizar todos os testes possíveis, pelo amor de Deus, porque senão a gente gera 200, 300 litros de efluente em cada teste no laboratório, e aí você não sabe fazer com isso, né? Outra coisa da miniaturização, permite, isso é uma coisa no meu laboratório, a gente está fazendo muito, permite a gente testar as substâncias químicas antes delas irem para o mercado. Porque senão a gente fica nesse círculo, né? Sempre vai, depois acha no meio ambiente, depois de ver que é tóxico. Então, quando a gente está em preparação delas, quantidades muito pequenas estão disponíveis, né? De síntese. Então, todos esses testes que miniaturizam, que já dão uma resposta para a gente tomar uma decisão. Eu, recentemente, estou participando de um projeto de corantes naturais, onde uma das primeiras etapas, antes de ir para a indústria, é fazer os testes de toxicidade. Dependendo do nível de toxicidade, o corante, já nem vai ser escolhido pela indústria. Eu fiquei felicíssima, Nath, porque é a primeira vez que eu vejo alguém fazer isso antes, tá certo? A toxicidade é a aquática está determinando se aquele corante segue ou não para ser utilizado para a indústria. Então, eu penso... Você está falando de uma iniciativa, então, da própria organização que vai começar. Da própria indústria. A própria indústria quer isso, entendeu? Então, também estimular o uso de organismos invertebrados, né? Nada contra o zebrafish da minha amiga Lilian, de todos nós. Zebrafish é maravilhoso, mas é um vertebrado. Existem, o mundo todo quer, né? Se possível, fazer testes não invertebrados. Então, a ida para organismo. Agora, a ida para a cultura de célula foi uma coisa legal, mas vocês sabem disso, a limitação de metabolização dessas células e de entender a toxicocinética é muito grande ainda, não é? Então, complementar com esses testes em vivo, como a gente está fazendo, com organismos pequenininhos, né, bem pequenos, pode trazer mais linhas de evidência. Ninguém está querendo substituir, mas somar. Né? Então, eu acho assim, eu acredito muito que a gente, com certeza, toxicologista não vai faltar serviço em nenhuma área, porque com as mudanças climáticas, os problemas toxicológicos só vão aumentar, não é? Então, a gente tem que estar preparado, tem que ter mais gente, nós somos muito poucos, a gente precisa estimular as pessoas a quererem ser toxicologistas, né? E cada vez com uma visão mais ampla, mais genérica, trabalhando numa coisa muito específica, mas sem perder esse contexto mais geral, né? E, então, é isso. Eu espero que a gente tenha sucesso aí com esse nosso projeto mais um pouco, para eu poder ampliar essas ideias que a gente está tendo. E eu acho que nós vamos ter que olhar para o mundo agora, olhando para o ar, para a água, para o solo, tudo junto, não dá mais para ficar separado. A toxicologia ambiental adorava se separar, você é da água, você é do solo. Sinto muito, nós vamos ter que se unir, entendeu? É todo mundo num barco só.
A gente tem essa mania, né, de separar para tentar achar que vai se Muito. especializar e entender melhor, mas aí Exato. agora a gente vê também esse movimento acontecer, não só talvez de unir, eu nem sabia que essa separação existia dentro da toxicologia Existe. ambiental, mas a gente tem essa grande segregação entre toxicologia humana e ambiental que a gente sabe que precisa se dissolver, né? Exato, E, não de é fato, a possível. Organização Mundial da Saúde e mais outras 3 agências da ONU assinaram esse acordo que trata sobre o conceito de One Health e está Exato. impulsionando os regulamentadores do mundo inteiro a revisar suas regulamentações para que isso seja mais, né, que a gente olhe, de fato, reconheça a seriedade disso. A gente tem conceitos como de saúde planetária, por exemplo, sendo discutidos, né, porque a Lília estava falando agora há pouco do aumento da temperatura, e eu lembrei de um estudo que eu vi publicado na Lancet, inclusive, em que eles mimetizaram o crescimento de diversas, as principais culturas que são a base da alimentação mundial, eles mimetizaram o crescimento dessas culturas de alimentos nas condições de CO2 que a gente sabe que vai ter em 2050, de acordo com o que a gente tem agora. E é, assim, assustador um pouco, sabe? É daqueles trabalhos que te deixam... E depois eles começam a correlacionar isso, por exemplo, com questões de desnutrição no futuro da população, porque a gente vai passar a consumir alimentos que têm deficiência de vários nutrientes, porque eles já estão crescendo em outras condições, né? Então, eles não vão mais suprir as necessidades nutricionais que a gente tem. E aí, de novo, que a gente vê o problema se tornando sistêmico. E as toxinas de alga, gente. As toxinas de alga. O que nós vamos ter de bloom de alga? Vocês viram o Rio Tietê agora ficou verde? Eu achei engraçado, na notícia fala o Rio Tietê está verde porque está faltando chuva. Quando eu falei, hello, está verde? Porque está faltando chuva. A gente estava acostumado com o lance de diluição, né? Então, o que nós vamos ter de problema de toxinas e de intoxicações alimentares? Então, percebe como a toxicologia de alimentos não vai poder ser separada da ambiental. Nós estamos falando da mesma conversa. O clínico não vai poder estar separado, Anax, porque ele vai atender a pessoa que vai quase morrer lá intoxicada. Exato. Então, nós vamos ter que conversar. Vai ter que ter uma conversa, né? E eu acho que cabe à Sociedade Brasileira de Toxicologia abrir também um pouco mais essa conversa, né? Ser cada vez mais, né, talvez protagonista dessa conversa, e conversar aí com a Sociedade Mutagênese, com a Sociedade CETAC, né? Porque a gente vai ter que fazer, se tem um One Health, né? Precisamos de esse trabalho precisa ser Toxicology feito em parceria, também. com certeza. Bem, a gente está chegando no final, eu quero te agradecer muito, 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 Gisela, um grande presente, eu vou querer escutar isso daqui a alguns anos e ficar feliz que a gente já estava falando isso agora, e não sei se é muito triste, não sei o que a gente vai ver no nosso mundo ao redor daqui a pouco, infelizmente. Exato. Mas que isso sirva para que a gente acorde um pouco, para que a gente se movimente, né? Acho que é importante a gente reconhecer a realidade, mas não se deixar paralisar ou deprimir, porque, de fato, se as pessoas que se derem conta do problema começarem a desistir, a gente está ferrado. Né? Não, isso nunca, isso jamais. Então, eu te agradeço muito. Perdão, Anax, que essa nossa conversa possa motivar os novos toxicologistas, né, a não desistirem. O problema existe, mas há muito que ser feito também e que pode ser feito. Né? Sim. Sim, com certeza. Então, vou deixar esses minutos para você dizer alguma coisa que você queira para terminar, Gisela. Talvez falar do seu canal, porque eu acho que tem muito conteúdo bom para as pessoas também acompanharem por lá. Por favor. As duas coisas que eu sempre gosto de falar são e agora do canal especificamente, que é um canal do YouTube, que a gente está colocando lá várias aulas do tempo da pandemia, etc., né? E tem uma espécie de umas trilhazinhas de conhecimento, tem um curso de toxicologia ambiental, nas playlists dele, você consegue fazer o curso, né? Como eu dou lá na faculdade, muitas aulas práticas, e agora a gente está lançando a parte de ecologia aplicada ao saneamento, que ali tem muito desses conceitos que a gente está conversando aqui, que eu mesma fui aprendendo ao longo dos anos, né? Então, eu recomendo muito. As pessoas falam, mas eu não tenho nada a ver com ecologia, mas olha lá que você vai se achar na toxicologia também. Então, YouTube, é só pôr @Gisela Umbuzeiro, é super fácil de achar, e eu vou ficar bem contente se o pessoal aproveitar, né? E sugestões que vocês queiram dar, de coisas que a gente pode falar ou colocar mais ainda no canal, tem os nossos sites, no site do laboratório do LAEG também, né? Então, se vocês puderem seguir, e eu estou aí aberta a sugestões, tá bom?
Muito obrigado. Eu vou aproveitar e fazer o gancho para convidar as pessoas para seguirem as redes da Sociedade Brasileira de Toxicologia também. A gente tem buscado ser mais ativo nas redes, buscado falar de temas importantes, então esse podcast é só um exemplo disso. Mas a gente também tem outras plataformas no Instagram, no LinkedIn, que traz sempre conteúdo atualizado sobre toxicologia e que abrange um público geral também. Então, convido vocês todos a seguirem. E isso é feito graças à atuação do CJ Tox, que é o Comitê de Jovens Toxicologistas da Sociedade. Então, agradeço também a eles por segurarem essa onda e fazerem a gente se tornar presente nas redes, porque a gente precisa falar de ciência e essa mensagem precisa chegar para mais pessoas. Obrigado para vocês todos, obrigado para quem acompanhou a gente nesse episódio de hoje, e nos vemos. Um abraço. Tchau, obrigada.